Olá pessoal, tudo bem? Esta semana, na disciplina de ENAD, nós vamos trabalhar com uma aula de revisão de conteúdos, com a discussão da temática de interpretação implícita, explícita, a contextualização de conhecimentos e algumas estratégias de leitura, temáticas que a gente já vem discutindo desde o início do semestre. Nesta aula eu vou focar nas questões discursivas que, pelo que eu tenho percebido nas atividades que vocês têm realizado, nas dúvidas que vocês têm apresentado, parece que é onde surge as maiores dúvidas com relação à resolução das questões. Duas coisas importantes para essa aula é o seguinte: essa aula ela é um pouquinho mais longa, então é importante que vocês tenham um caderno do lado para anotação das dúvidas. Uma outra coisa importante é que para cada questão nós temos os critérios de correção, que são critérios fixos propostos pela equipe que elabora o ENAD, porém nós não temos um padrão de resposta para cada questão. Então, o que é importante é que dentro desses critérios vocês leiam as respostas de vocês e vocês analisem se a resposta de vocês ela se encaixa dentro desses critérios, conforme esses critérios, tá? Então, para cada questão discursiva, e nós já completamos todas as questões, da questão 1 até a questão 5, para cada questão discursiva, a tarefa agora é a releitura da resposta de vocês e a análise se a resposta de vocês se encaixa dentro desse critério. Se ela não se encaixa, é importante que vocês reformulem essa resposta. Até o questionário de frequência das questões discursivas ele continua aberto. Então, se vocês quiserem reformular essas respostas e reenviar, fiquem tranquilos com relação a isso. É bom porque aí eu consigo fazer a releitura do material que vocês estão produzindo. Mas se vocês não quiserem reenviar, não tem problema, mas é importante que vocês reformulem essas respostas após essa videoaula e com a leitura do material escrito dessa aula, onde consta os critérios para cada questão discursiva. Então, com relação às estratégias de leitura, lembrem que quando eu tenho uma questão, primeiro eu faço uma leitura superficial e depois na leitura aprofundada, nós fazemos essa leitura por partes, por trechos. E quando eu faço essa leitura por trechos, eu preciso identificar quais palavras eu não conheço. Então, com relação ao vocabulário das palavras que vocês não conhecem, tentar buscar o significado dessas palavras com o conhecimento que vocês já têm. Então, é a contextualização e a relação dos conhecimentos já adquiridos. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma palavra que eu não conheço, mas que eu faço essa relação dessa palavra com a fisiologia, por exemplo. Então, qual conhecimento na fisiologia que eu consigo interpretar para fazer a relação com essa palavra? Então, um exemplo, eu tenho lá a palavra, o termo ácido lático. Então, quando eu falo em ácido lático, mesmo que eu não saiba o que significa ácido lático, mas eu já tive aula de biologia, eu já tive aula de fisiologia, de bioquímica, de anatomia, e eu já ouvi falar essa palavra em algum momento.
Então, qual conhecimento que eu tenho que eu posso fazer a relação com essa palavra, tá? Eu vejo lá, por exemplo, adução e abdução. Bom, eu não me lembro qual é a diferença de adução e abdução, mas lá na aula de anatomia eu tive conhecimentos, lá na aula de biomecânica eu tive conhecimentos que podem me auxiliar a fazer a relação com essa palavra. Então, a contextualização, isso é super importante, tá? Outra coisa, quando eu leio um trecho de um texto, é super importante que vocês tentem fazer uma interpretação mental daquele trecho que vocês leram. Então, se vocês compreenderam, se vocês captaram a mensagem essencial daquele trecho. Depois que eu fiz essa leitura por trechos, eu preciso identificar ali se é um trecho de interpretação implícita, ou seja, quais informações estão escritas nas entrelinhas, não estão claramente descritas, ou se é um trecho de interpretação explícita. Lembra que em alguns textos a informação está clara no texto, ela está descrita no texto. Em outros textos, eu preciso pegar aquela informação e fazer lá a contextualização com o conhecimento que eu já tenho para interpretar aquele trecho. Então, interpretação implícita e interpretação explícita. Com relação aos critérios da leitura e da escrita, então eu comentei no início que para cada questão discursiva nós temos os critérios de correção dessa questão. Então eu tenho primeiro a questão da coerência, o que eu escrevo, o que eu respondo precisa ser coerente com aquilo que está se pedindo na consigna, com as tarefas que está se pedindo na questão. Eu preciso observar que muitas vezes essa questão ela exige com que se cumpra mais que uma tarefa, tá? Por isso, essa estratégia de separação dos trechos. A coerência com os textos analisados. Então, em muitas questões eu tenho 1, 2, às vezes até 3 trechos a serem analisados. Então, vocês precisam observar se a resposta de vocês ela se refere ao trecho que foi analisado, se ela se relaciona ao trecho do texto que está lá na questão, se vocês estão fazendo essa relação e essa contextualização. Outra coisa importante é a questão da ortografia, então nós já comentamos isso em outro momento, a nossa escrita hoje ela é digital, nós temos corretores ortográficos no computador ou no celular. Então, numa escrita digital, eu não preciso me preocupar com a ortografia, mas a prova é na escrita à mão. Quando vocês prestam um concurso, essa escrita ela é à mão, ela não é digital. Então, é importante observar a questão da ortografia da escrita. De novo, não tem um padrão para cada resposta, mas sim critérios a serem observados, comparados com as respostas de vocês e corrigidos por cada um de vocês em cada questão. Isso é muito importante. Não adianta eu ver que a questão tem um critério e ignorar esse critério sem ter esse trabalho de comparação com aquilo que eu escrevi e de correção. Tá? Então, por exemplo, na questão discursiva 1, nós temos as áreas lá resolutivas, os critérios. Então, a área ambiental, a questão econômica e sociocultural, psicossocial, infraestrutura sistêmica e seca e estiagem. Então, são critérios que aparecem, tá? que precisam estar relacionados com as respostas de vocês. Na questão discursiva 2, lembra que nós temos um modelo de questão diferenciado aí. Eu tenho uma tríade, né, que é o setor público, a empresa e a instituição de ensino superior. Nós já vimos essa discussão lá em sala de aula, e aí eu tenho uma representação gráfica, eu tenho esse desenho, essa tríade, e eu tenho o texto, e depois eu tenho o que se pede nos itens a seguir, que é a questão. E quando eu respondo, precisa estar relacionada a partir
desse desenho, a partir dessa tríade e a partir do texto. Tá? Então, eu preciso fazer uma leitura implícita desse desenho, preciso fazer uma leitura desse texto, preciso interpretar e contextualizar isso com uma situação real. Na questão discursiva 3, nós temos uma característica muito interessante aí, que é o conhecimento técnico. Né? Então, aqui fala do profissional de educação física que recebeu na academia um cliente que é diabético tipo 2. Tá? Isso é uma característica técnica, conceitual. Eu tenho aí uma informação explícita, eu preciso saber quais são as características da diabetes tipo 2. Por quê? Qual é a questão que se pede a seguir? Com base na situação descrita, eu preciso justificar, com base na fisiologia do exercício, a escolha da sessão de exercício. Então, não é com base na anatomia, não é com base na biologia, é especificamente na fisiologia do exercício. Tá? Uma outra questão técnica é que se pede para citar uma variável fisiológica a ser monitorada pelo profissional de educação física que se relaciona ao comportamento da diabetes tipo 2 durante a prática de exercício físico e justificar a importância desse monitoramento. Então, só na alternativa B se pede duas tarefas. Primeiro é para citar a variável, e essa variável tem que estar relacionada de forma fisiológica à prática de exercício físico. E segundo é a justificativa da importância do monitoramento dessa variável. Eu tenho uma outra característica de questão, além dessas que são interpretativas, eu tenho a questão explicativa, que é quando eu tenho a identificação do tipo de questão, que é o porquê, a manutenção do foco de atenção, a leitura por trechos e a leitura na íntegra. Então, isso é uma estratégia para responder a questão explicativa. Sempre, tanto na questão explicativa quanto na questão interpretativa, é muito legal e é extremamente útil que vocês se utilizem da palavra-chave. Então, eu sempre tenho palavras ali que vão me levar a uma melhor interpretação daquela questão, além da contextualização do conhecimento. Eu pego esse conhecimento e eu preciso fazer a aplicação desse conhecimento em uma situação prática. Tá? E a identificação dos tipos de interpretação, explícita e implícita. Então, aqui nós temos um exemplo de uma questão explicativa. Então, vejam, eu tenho uma situação lá no primeiro texto, né, onde me traz determinado contexto daquela questão. Aí eu tenho o primeiro trecho, eu tenho a palavrinha lá, o porquê, e eu tenho o segundo trecho. Então, primeiro, uma leitura superficial da questão. Segundo, a leitura por trechos. Faço a leitura do primeiro texto, aí fecho meu olho lá, faço uma interpretação mental daquilo que eu estou lendo, resgate de palavras-chave, resgate do vocabulário. Faço a leitura do primeiro trecho, identifico que é uma questão explicativa. Faço a leitura do primeiro trecho. Fiz a leitura do primeiro trecho, quando vocês fizerem a leitura do segundo trecho, lembra que as assertivas, ou seja, as afirmativas, ou seja, o primeiro e o segundo trecho, eles precisam se relacionar de alguma forma. Então, ou o primeiro trecho ele vai explicar o segundo, ou o segundo trecho ele vai explicar o primeiro, ou o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, ou o inverso. Então, vocês precisam identificar qual é a relação que se faz entre o primeiro e o segundo trecho. É super importante ficar ligado nisso. Então, aqui, novamente, a questão da manutenção do foco de atenção. Cuidado para não se perder nesse tipo de questão. De novo, leitura na íntegra superficial e a leitura por trechos
identificando essa relação explicativa. Depois que eu fiz essa leitura por trechos, depois que eu identifiquei essa relação explicativa, aí é que vocês vão para as alternativas. Então, a alternativa é a última coisa que eu leio. Porque quando vocês leem as alternativas, cada alternativa vai auxiliar na análise dessa questão. Mas isso se a leitura das alternativas ficar por último. Se vocês tiverem pressa, se vocês forem ansiosos e fizerem a leitura das alternativas primeiro, isso pode confundir a interpretação da questão. Cuidado, galera. Por último, eu faço a leitura na íntegra, uma leitura aprofundada, mas aí vocês já fizeram a leitura superficial, já fizeram a leitura por trechos, já resgataram palavra-chave, já resgataram qual é a relação explicativa que se tem entre o primeiro e o segundo trecho e já identificaram cada alternativa. Um outro tipo de questão que nós temos é a questão de interpretação implícita. Então, essa questão discursiva 4, isso é muito claro. Ao longo da história da ginástica, observou-se a predominância em determinados períodos de certas modalidades sobre outras. Então, eu tenho ali no início falando da história da ginástica. Depois, fazendo a leitura do texto, se percebe que a mensagem essencial não se relaciona à história da ginástica. A mensagem ali, ela vai tratar do poder da mídia na escolha de determinado tipo de atividade física. Então, o quanto a mídia ela influencia na escolha de determinado tipo de atividade física. Essa é uma questão puramente de interpretação implícita. O que é importante aqui? A contextualização desse conhecimento para uma situação real, e o resgate de palavra-chave. Então, ele tem ali a mídia como palavra-chave, eu tenho a atividade física como palavra-chave, eu tenho práticas emergentes como palavra-chave. Aqui, novamente, a questão da contextualização. Essa palavra contexto, muitas vezes ela aparece na questão, na consigna. Então, observem lá pintado em verde. Considerando o contexto apresentado, a própria questão já diz, olha, você precisa ler o texto, ler o trecho e contextualizar isso com o conhecimento que você já tem. Observem que nessa questão, nas alternativas, se pede na questão se pede várias tarefas. Então, eu tenho lá a questão A, explique a influência da mídia na escolha de atividade física, uma tarefa, apontando 2 exemplos de atividades que, nos últimos anos, passaram a ser praticadas por um grande número de adeptos. Eu tenho 2 tarefas na mesma questão, que precisam se relacionar ao contexto. Na questão B, eu tenho que apresentar 2 implicações, positiva e negativa, mas não é qualquer implicação. É a implicação do papel da mídia como influenciadora da prática de atividade física. Cuidado que nessa questão existe conceito técnico. Eu não posso confundir prática de atividade física, prática de exercício físico e prática de esporte. São coisas diferentes. Cuidado com essa questão, pessoal. Peguem lá os critérios de correção da questão discursiva 4. Aliás, façam isso com todas as questões, mas comparem esses critérios com a resposta de cada um de vocês. Na questão discursiva 5, também é uma questão que há um conceito técnico aí. A contextualização, eu preciso fazer a leitura e trazer esse contexto para uma situação real, e quando nós vamos lá para a alternativa A, se pede para elaborar uma justificativa desse projeto. O que é uma justificativa? A justificativa ela é um trecho explicativo. Então, por que esse projeto ele é
importante. Na questão B, além da justificativa, quais são os itens, quais são os pontos que devem compor esse projeto? Isso também é uma questão técnica. Então, qualquer projeto, ele deve ser composto pelo título, pela introdução, pelo objetivo, pelo cronograma, pelas atividades a acontecer, pelas atividades previstas, pelo método, pelos critérios de avaliação, pelo meio de divulgação, os recursos humanos. Então, quem vai trabalhar nesse projeto? Os recursos financeiros e os recursos materiais. Como que esse projeto ele vai ser mantido, que material vai ser utilizado, tá? Então, aqui especificamente nos critérios de correção da questão discursiva 5, lembra que na questão A precisa aparecer a justificativa. Por que que esse projeto ele é importante? Na questão B é uma questão estritamente técnica. Todos esses critérios, todas essas características precisam aparecer na resposta da questão B. Por último, pessoal, segue aí o gabarito das questões objetivas da questão 1 até a questão 17. O que é importante também é que vocês peguem esse gabarito e que vocês comparem essas respostas com as respostas que vocês marcaram, tá? Que vocês anotem quais são as dúvidas e que vocês enviem essas dúvidas pelo fórum. Eu não estou recebendo as dúvidas de vocês no fórum, isso está me deixando muito preocupada, porque não é possível, tá, que ninguém tenha dúvida. Então, anotem quais são as dúvidas de vocês, tanto das questões objetivas, quanto das questões discursivas, e enviem essas dúvidas pelo fórum. E comparem as respostas de vocês com esses critérios de correção para cada questão discursiva e com o gabarito das questões objetivas. Certo, galerinha? Bom trabalho, pessoal. Vamos nos falando pelo fórum, hein?